Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, gravando hoje o nosso último programa do ano. E vamos trazer aí a discussão sobre a América Latina, como é que estão as coisas na América Latina, o que se passar, o que se passou nesse ano de 2025 e, obviamente, iniciando pelos fatos de esses dias atrás, de ataques dos Estados Unidos a vários países da América do Sul, né, e principalmente a Venezuela. Né, nesta quarta-feira, um navio de petróleo foi simplesmente sequestrado, invadido por soldados estadunidenses, e o presidente Donald Trump deu entrevista dizendo que vão ficar com petróleo, ou seja, piratas, né, piratas simplesmente se adonando. Lembrando que a Venezuela já foi lesada, né, com o roubo de ouro, um roubo de dólares, 2 aviões também foram sequestrados já, e agora mais essa situação. Então a gente começa pela Venezuela, mas dando um panorama geral aí da América Latina. Iniciamos aí com os nossos 2 companheiros aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Michael Cláudio da Silva e Nildo Oryx. Michael, o que dizer disso que aconteceu e todo esse imbróglio que estamos vivendo na América Latina? Bom, Elaine, eu acho que esse fato que aconteceu, né, do confisco desse navio petroleiro, né, que inclusive hoje eu vi que o Valor Econômico chamou de um navio fantasma, isso a gente pode inserir num contexto de uma tentativa, né, dos Estados Unidos de asfixiar ainda mais a Venezuela, né, tá num contexto que é de uma asfixia por mar, que já vinha acontecendo há algum tempo, especialmente com os ataques, né, a pequenas embarcações de pescadores na região do Caribe, que não tem a ver só com esse ataque, né, na medida em que isso torna a região do Caribe, o litoral venezuelano, mais vulnerável, isso dificulta, de fato, as exportações e as importações da Venezuela. A gente não pode esquecer que a Venezuela, assim como Cuba, enfrenta várias medidas, né, de embargo econômico tomadas pelo governo dos Estados Unidos, que não afetam apenas as relações da Venezuela com os Estados Unidos, mas da Venezuela com o mundo inteiro, né? Então essas medidas agora de ataque por mar afetam o que ainda permanece de comércio da Venezuela com outros países do mundo. E a outra medida também que a gente viu recentemente foi essa asfixia por ar, na medida em que os Estados Unidos passa, né, a colocar o espaço aéreo da Venezuela como um espaço aéreo em risco de ataques, etc., militares, e isso vai afetar uma série de empresas aéreas que, em conivência com os Estados Unidos, acabam suspendendo os voos para o território venezuelano, né? E isso deixa basicamente hoje a Venezuela apenas com voos da Colômbia para a Venezuela, isso em grande medida em função da coragem e determinação do presidente Gustavo Petro, né, no sentido de manter por decisão presidencial esses voos das empresas colombianas para a Venezuela. Então eu vejo esse momento tanto de asfixia por ar e por mar num contexto, né, de forçar e pressionar cada vez mais o governo de Maduro, mas também de gerar, em alguma medida, aumentar as contradições internas. Obviamente isso vai dificultar a situação econômica da Venezuela e pode gerar crise, né? E do outro lado a gente também tem, obviamente, essas medidas no âmbito da ideologia, né, e da política, como, por exemplo, o prêmio Nobel para a opositora Maria Corina, né, que recebeu, inclusive, essa semana, né, o prêmio Nobel. Com muito protesto. Exatamente, né? E isso revela também no âmbito, né, da política uma tentativa de isolar ainda mais a Venezuela, que está num contexto difícil, porque é um contexto, quando a gente vê na América Latina, primeiro, obviamente, de um crescimento dos governos de direita, e os governos supostamente progressistas são cada vez mais, né, estão cada vez mais de joelhos para os Estados Unidos e para Donald Trump. E além disso, a gente pode reforçar também o fato de que um isolamento, um ataque à Venezuela também consequentemente, um isolamento e um ataque a Cuba, né, na medida em que a Venezuela é o principal parceiro de Cuba na América Latina.
E a gente vê desse ataque à Venezuela também um ataque midiático, né? O Michael lembrou bem o valor econômico chamando de navio fantasma, muito provavelmente virão versões de que é um navio ilegal, irregular, enfim, isso que a gente já vê nas mídias, nas redes sociais, né? Assim, muitas mentiras com relação à realidade venezuelana. E esse lance do Nobel para Maria Corina, né? Lembrar que em Oslo, na capital lá, muita manifestação, grande manifestação, muitas pessoas, né, contrárias, né, entendendo como ganhar um prêmio desses, uma pessoa que chama pela intervenção militar estrangeira no seu país. Nildo, e tu que análises faz desse momento tão grave aí da Venezuela e essa completa, não sei nem o que dizer, não tenho palavra para dizer, o mundo inteiro assistindo tudo isso, né, o Trump inclusive soltando um narcotraficante que exportou mais de 400 toneladas de cocaína para os Estados Unidos para se meter nas eleições de Honduras, né? Então, assim, a questão não tem nada a ver com narcotráfico. Em 1902, um inglês fabiano chamado John Robson publicou um livro chamado Imperialismo em Estudo. É um livro extraordinário, um livro maravilhoso que o Lenin, o líder da Revolução Bolchevique, leu e fez imperialismo fase superior do capitalismo. Isso há mais de um século. Robson foi um opositor do expansionismo imperialista britânico na África, nas Américas e dentro da Europa. Desenvolveu uma vasta obra desconhecida no Brasil e há mais de um século tematizou o imperialismo. Se nós observarmos a América Latina hoje, essa esquerda cúmplice, abobada, liberal, que alimenta uma concepção parlamentar de política que dá asco, ela é, no mínimo, cúmplice com todas as arbitrariedades, as violências produzidas pelos Estados Unidos. Seja com partidos republicanos ou democratas, que na essência, se analisamos cientificamente com apego aos fatos, são irrelevantes quando se trata da América Latina, que é um território estratégico para o imperialismo exercer sua hegemonia no mundo. Então, o sequestro, ontem, né, dia 10, de um barco petroleiro, nem vou falar do sequestro das reservas em ouro praticado pela Inglaterra, todas as intromissões na América Latina, matando mais de 80 pessoas de maneira extrajudicial, sem autorização, inclusive com a legislação dentro dos Estados Unidos, coloca por terra esses liberais cretinos e ineptos que aqui vivem entre nós, sejam de esquerda e de direita, que os Estados Unidos são uma democracia. A presidência imperial viola qualquer legislação dentro dos Estados Unidos, não está nem aí para aquela mídia asquerosa, nem aí para seus tribunais cúmplices, e exerce uma violência contra os países latino-americanos que encontra, por exemplo, no Brasil, o cinismo e a cumplicidade de Lula, que não move uma palha para dizer isso não. Eu fui convidado para estar essa semana na Venezuela e não pude porque tanto a Gol quanto a TAM foram descredenciadas por Maduro porque se negaram a viajar, e a Copa teve que cancelar seus voos. Então é desde uma ação como essa, minúscula, microscópica, da minha presença lá numa Assembleia dos Povos, até o sequestro. Agora, o bloqueio que o Michael observa aqui não é midiático, é um bloqueio ideológico. Tudo isso é possível porque tem um bloqueio ideológico, em que o Maduro não é um democrata, e que a Venezuela é uma base de operação para o narco, e que o regime de lá não é como eu gostaria que fosse. Então, aqueles liberais aqui que convivem com todas as misérias de uma república burguesa apodrecida nos seus cimentos, são aqueles que se autorizam a olhar para o lado e querer dizer que o regime na Venezuela não anda segundo o cânone liberal consagrado em livro de textos. É verdadeiramente espantoso. E essa é a razão pela qual a Venezuela sofre sozinha e depende única e exclusivamente das forças do seu povo.
Talvez a democracia venezuelana devesse ser como a do Brasil, né? Do Congresso Nacional, né? Do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, da falta de leis de trabalho, e de tudo, né? Ou seja, tá tudo imbricado, é tudo praticamente a mesma coisa, né? Mas enfim, vamos encerrando esse bloco, a gente já volta, fica aí. Adelmo Genro Filho é um teórico gaúcho que nasceu na cidade de São Borja, mas que viveu toda a sua infância, adolescência e juventude em Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul. Adelmo se formou em jornalismo no ano de 1975 e já trabalhou em alguns jornais na cidade e no entorno, inclusive na capital. Em 1976, ele foi eleito vereador e fez um mandato muito importante, muito popular, muito vinculado às lutas da cidade. Foi em 1982 que ele então vem para Florianópolis, onde faz o concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina e começa a ensinar no curso de jornalismo da UFSC. Ele leciona na UFSC até 1988, quando então morre, né? Adelmo sempre foi muito profícuo na sua produção teórica e chegou a escrever vários livros no campo da filosofia, da política, do sindicalismo, do partido político. Mas sua obra mais importante está ligado ao jornalismo e foi produzido como sua dissertação de mestrado. O jornalismo, até então, ele trabalhava sempre com as teorias da comunicação. Sempre que pensava jornalismo, se ligava às teorias da comunicação. E esse livro do Adelmo Genro Filho, que é o seu mais importante, O Segredo da Pirâmide, para uma teoria marxista do jornalismo, ele vem e faz um divisor de águas. Ele apresenta uma teoria para o jornalismo. Essa é a sua grande importância. A fórmula, o segredo desvelado, é que o jornalista precisa apresentar, além do fato em si, toda a complexidade que envolve determinado acontecimento singular, permitindo que o leitor, o espectador ou o ouvinte possa compreender cada coisa que acontece no mundo no seu contexto, sendo assim o jornalismo conhecimento e não apenas informação. Nesse livro, O Segredo da Pirâmide, ele faz uma crítica devastadora do jornalismo que vem sendo praticado nos meios de comunicação comercial. E ele desvela de maneira definitiva o segredo do verdadeiro jornalismo, apresentando-o como uma forma de conhecimento que transita do singular para o universal, mostrando que é possível fugir da manipulação e da propaganda, que é o que rege o jornalismo praticado no mundo. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje falando sobre a conjuntura da América Latina nesse ano de 2025. Falamos aí um pouco sobre Venezuela, mas tem uma série de questões acontecendo na América Latina. Agora mesmo uma questão de Honduras, teve eleições, uma eleição totalmente manipulada, inclusive com ações do próprio presidente Donald Trump, como eu disse antes, libertando o narcotraficante que foi presidente de Honduras e dizendo para a população de Honduras que o presidente tinha que ser aquele que ele queria que fosse e não a candidata que estava em primeiro lugar nas pesquisas. E os resultados que estamos vendo aí são resultados que mostram fraude, manipulação. O próprio candidato que está em primeiro agora também já está questionando o resultado. Então é uma série de ações que os Estados Unidos vêm fazendo em toda a América Latina, e tudo isso amparado por um crescimento da direita, né, em todos os países. Como é que tu observas isso, Maico? Bom, Elaine, eu acho que, de fato, existe uma série de ações tomadas pelo imperialismo estadunidense na América Latina que, obviamente, vão envolver fraude, etc., e ingerência, né, intervenção nos países latino-americanos, mas também a gente não pode se ater só a isso na explicação dessa ascensão, digamos, da direita na América Latina. Na verdade, muito das razões dessa ascensão estão ligadas ao fato de que a gente teve um chamado ciclo progressista na América Latina, que esgotou suas possibilidades porque, de fato, era um ciclo comprometido com a democracia burguesa e que, inclusive, não alterou estruturalmente
a cara, digamos assim, da economia na América Latina, que continuou a ser um capitalismo dependente e cada vez mais dependente do agro, por um lado, e do extrativismo, por outro, né? Então, se a gente olhar hoje o mapa da América Latina, só nesse ano a gente vai ter, por exemplo, a derrota do MAS na Bolívia, né, e a eleição do Rodrigo Paz, de direita, que inclusive já reconheceu Israel, né, voltou a manter relações diplomáticas com Israel, por exemplo. A gente tem agora, em breve, o segundo turno das eleições no Chile, onde a candidata do Partido Comunista vai, muito provavelmente, perder as eleições para o José Antônio Cast, de extrema-direita. A gente teve, para surpresa de muitos, né, na Argentina, o Javier Milei conseguindo ter uma vitória importante no Congresso Nacional. E isso tudo está inserido, então, nesse contexto, né, de que o sistema político, como o Nildo sempre apresenta, né, na América Latina, ele está apodrecido, e a democracia burguesa na América Latina, essa democracia restringida, que é a democracia que o capitalismo dependente latino-americano pode, no máximo, oferecer sem romper, de fato, com esse sistema capitalista, isso tudo está apodrecendo diante de nós, e quem tem se aproveitado desse apodrecimento é, de fato, a direita, inclusive, agora amparada com o governo do Trump, e sem nenhum tipo de vergonha de burlar a lei, mudar a lei e desrespeitar a lei, usar da forma como que quer, né? O Nildo comentou aqui, por exemplo, de que os ataques de Trump, né, dos Estados Unidos à Venezuela estão sendo realizados sem nenhum tipo de anuência interna do ponto de vista, né, legal, né? Que é uma coisa que sempre funcionou nos Estados Unidos, o Congresso aprovando. Então, mesmo lá, a gente vê hoje que o governo de Trump, ele entorta, digamos assim, né, e pressiona, e não tem respeito de fato pelas leis, na medida em que mantém um compromisso, obviamente, com as classes dominantes dos Estados Unidos. Também. De Biden também, e ainda que tinha aquela cara, né, mais verniz, de bom moço, né, o verniz de bom moço. E o que a gente vê é que na América Latina isso está acontecendo também. A própria democracia na América Latina, essa democracia restringida, ela está mostrando, né, a todo momento, aqui no Brasil, que a gente viveu nessa semana no Congresso Nacional, ou que a gente viveu nos últimos anos também no Supremo Tribunal Federal, a vergonha que é a atuação do governo federal, e também em outros países, né? Antes de a gente começar a gravação aqui, eu comentava com a Elaine, que eu fui verificar quantos presidentes o Peru teve, por exemplo, nos últimos 5 anos. O Peru teve 5 presidentes nos últimos 5 anos, inclusive esse ano a Dina Boluarte também caiu em desgraça e assumiu um novo presidente, o José Herri. Então a gente vê isso, né, esse sistema político apodrecendo. Quem de fato tem se aproveitado disso é a direita, enquanto a esquerda não apresenta de fato um horizonte, né, de ruptura, não só com a democracia burguesa e essa democracia restringida, mas também com o sistema capitalista. E a gente vê no caso do Peru, né, que teve o primeiro, caiu o Pedro, depois agora caiu a própria Boluarte, que traiu o Pedro, e, enfim, é quase uma novela, né, o que acontece na América Latina, uma trágica novela. Mas a gente vê que há reação da população, né? Lá no Peru, todos os dias, marchas, enfim, polícia, repressão. Agora em Honduras, a mesma coisa, o povo na rua exigindo a recontagem dos votos e tal. O que acontece, Nildo, que efetivamente as massas aí mobilizadas também não conseguem fazer as mudanças? Se a gente perguntasse assim, qual é o espírito do tempo, né? Aqui, é de uma enorme regressão intelectual e política. As questões teóricas presidem a política. O sujeito pode achar que está numa favela militando, num sindicato, num partido, e acha que aquilo é o fundamental. Eu quero saber com que ideias está brigando lá. Então, se nós olharmos em perspectiva, na década de 50, 60, 70 do século passado, ninguém estava falando em relações internacionais. Todos estavam falando em imperialismo e tematizando o imperialismo, e não essa conversa acadêmica de quinta categoria de relações internacionais. Ninguém estava falando de governos e de governabilidade, estavam falando do caráter de classe do Estado. Ninguém estava falando sobre movimentos sociais, mas de classe social. Classe social, burguesia, proletariado, etc. Ninguém estava falando sobre, enfim, conquistas de governo, mas de conquista de poder político para as massas.
As massas deixaram de lutar na América Latina? Mas isso é um absurdo. Todos os países, as massas saem de maneira espontânea, mais ou menos articulada, em função de necessidades imediatas para o combate. Mas elas não encontram amparo, fidelidade e vanguardas, sobretudo as partidárias e sindicais, e inclusive dessa apologia despolitizada que se faz no Brasil de movimentos sociais, para enfrentar o poder da burguesia. Então a decadência da América Latina é gigantesca. Nas décadas passadas discutimos vamos chamar assim, um programa crítico, dependência e subdesenvolvimento. E o que estamos discutindo agora aqui? Estabilidade monetária, inclusão social e quinquilharias ideológicas que são incompatíveis com a formação social latino-americana e com o caráter dependente e subdesenvolvido dos nossos países. Então aquilo que é essencial na história da América Latina, na história de 2, 3 séculos da América Latina, de 2 séculos de independência, desapareceu. Ninguém mais quer falar nisso. Todo mundo alimenta uma concepção parlamentar de política, cuja miséria está estampada nas disputas congressuais. Mas, claro, como toda essa esquerda liberal é copartícipe da ordem burguesa, buscando o seu lugar confortável, ou cínico, ou supostamente combativo, dentro do establishment, fortalece o pluralismo. A ordem burguesa é compatível com o pluralismo, até que não seja. Então, aqueles que querem uma ordem plural, diversa, democrática, estão observando aqui o produto de suas convicções. Esse é um problema grave. Sem uma volta à agenda firme, estratégica do pensamento crítico latino-americano, não existe qualquer possibilidade de sair do buraco. Isso é importante e também difícil, né? Porque a gente também vê aí, há estudos, pesquisas que mostram uma regressão cognitiva, inclusive, da maioria da população completamente dominada pelas telas, né? Que vomitam ideologia de maneira sistemática. Eu estou de acordo contigo, mas me permite, isso não tem a ver com essa bobajada de fake news, isso tem a ver com uma regressão intelectual por isso profunda naquilo que se chamou outrora uma esquerda latino-americana. Sim, que não se estuda mais, né? Quer dizer, grupos de estudo, leituras, enfim. As pessoas passam os olhos pelas telas do celular e acham que estão informadas. Então, é uma regressão cognitiva também, né? É difícil de superar. Então, sim, os desafios são imensos. Mas, enfim, encerramos esse bloco, já voltamos. Fica aí. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, aqui do IELA, hoje falando sobre América Latina, fazendo aí um resumão, né, desse ano de 2025, cheio de voltas e viravoltas, e revoltas e revoluções. Revoluções não, né, mas esperando por elas, já que a situação cada vez mais grave aqui na nossa América Latina, já falamos de alguns países em particular, e é importante a gente tocar no ponto Cuba, né, porque na medida em que se estrangula a Venezuela, que é um dos poucos países, né, que negocia com Cuba, que tem relações importantes com Cuba, inclusive na questão do petróleo, né, também vai estrangulando Cuba, né, de uma maneira criminosa. Inclusive agora Cuba já com um problema sanitário por conta do lixo, porque não consegue ter diesel, não consegue ter combustível, né, não tem de onde comprar e acaba não tendo como carregar o lixo para os lugares onde tem que ser carregado, e as pessoas, né, está tendo surtos de mosquitos e tudo. Então, é também um estrangulamento de Cuba, né, Nildo? A perda de uma consciência histórica é uma conquista ideológica da burguesia extraordinária. No Brasil, especialmente, ao contrário de outros países que estão muito mais protegidos da amnésia histórica, como o México, a Argentina, mesmo assim a Colômbia, especialmente Cuba, é que esquece o que significou 1959 e a Revolução Cubana. Não foi só um janeiro luminoso para os povos e a busca de uma real alternativa, que se confirma sobretudo quando Fidel Castro declara, a partir da invasão da Baía dos Porcos, o caráter socialista da Revolução. A Revolução Cubana inaugurou uma nova página na América Latina, que se mantém até hoje, para orgulho de todos nós e importância do futuro dos povos. Desde então, nós tivemos conquistas que tentavam repetir o caminho cubano, como a vitória da Revolução Nicaragüense de 79, que finalmente
desencarrilhou, a emergência da Revolução Bolivariana, que são todos inspirados, em última instância, no grito de independência, autonomia e socialismo dado em 1959. E que se transformou em poder político e, portanto, significa uma reflexão nova, inédita, feita nas condições não de um país desenvolvido, mas nem tampouco de um país subdesenvolvido latino-americano, nas restrições gigantescas do Caribe, que é mais particular ainda. Quem estuda a América Latina sabe que América Latina e Caribe, ali são condições muito particulares. A ofensiva dos Estados Unidos contra uma pequena ilha do Caribe, a maior ilha do Caribe, foi notável e é um ponto fundamental da política externa estadunidense imperialista. Marco Rubio não é um sujeito que veio de Porto Rico, cujas origens estão em Havana, e esse ódio imperialista à independência cubana é o mesmo que se verte sobre todos os nossos países, que encontra governos mais ou menos preparados, mais ou menos dispostos para enfrentá-lo. Então, a resistência, eu uso com muita parcimônia isso, heróica do povo cubano e de seu governo, da Revolução Cubana, é algo admirável que não pode passar desapercebido dos analistas que tenham duas moléculas de honestidade e uma de compromisso com a soberania do Brasil. Mas Cuba aqui tampouco é objeto de discussão. Parece uma reminiscência do passado, parece que a Revolução Cubana envelheceu, parece que suas lições, se foram válidas no passado, hoje não nos dizem nada. É de uma ignorância atroz, de uma cumplicidade com a expansão imperialista dos Estados Unidos, que tem que ser recusada entre nós. Então, o tema, todas as dificuldades cubanas, as imensas dificuldades cubanas, fruto de um bloqueio que dura mais de 60 anos, que é impiedoso e que teve um pequeno interregno muito modesto no governo de Barack Obama, que foi violento com Trump no primeiro mandato, violentíssimo com Biden no segundo mandato, e agora é mais violento ainda com Trump nessa atualidade, tem que ser motivo de uma profunda reflexão dos socialistas, dos revolucionários e daqueles que defendem a soberania no Brasil. Não pode ser uma página esquecida, e nem é, finalmente, todas as deficiências da construção do socialismo ou de um país soberano no Caribe, com as suas imensas e visíveis limitações, sobretudo em função do bloqueio econômico e do bloqueio político, midiático, cultural, etc., que tem que ser observado por nós, não pode ser ignorado. E tu, Michael, o que dizes aí com relação a essa questão de Cuba e o que se pode esperar aí no próximo ano? Elaine, bom, a questão de Cuba é uma questão histórica dos Estados Unidos, né? O bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. O que eu acho que dá para apontar nesse momento que a gente vive é que ela tende a se reforçar ainda mais, esse bloqueio, num contexto cada vez mais claro dos Estados Unidos usar de instrumentos, digamos, extraeconômicos, não só econômicos, para influenciar a América Latina e de maneira geral. Então, pressionar Cuba, assim como pressionar a Venezuela, é pressionar a América Latina de maneira geral, especialmente gerar, do ponto de vista ideológico, político, a ideia de que os dramas econômicos que vivem Venezuela e Cuba são consequências das decisões internas deles e não desse cerco que os Estados Unidos faz, né? E a gente pode ver nesse contexto geral a mesma questão, a pressão, por exemplo, sobre o Panamá, em relação ao canal, né? E também no contexto de disputa aí com a China, né? O Panamá... daqui a pouco vão querer pegar o canal de volta. Exatamente. E eles podem, inclusive, porque infelizmente o tratado, ele permite, se supostamente o canal estivesse sobre influência, ameaça estrangeira, os Estados Unidos poderiam intervir. Logo já está, porque a China exatamente, por porque ali. As ameaças são assim, né? Os navios chineses no canal não são navios fantasmas, né? São navios chineses. E de fato, no Panamá, a gente vê de um lado e do outro, né? Do lado do Pacífico, do lado do Atlântico, os portos panamenhos que estão lá são administrados por empresas de Hong Kong, né? Que é a justificativa que se dá
do ponto de vista ideológico para essa pressão dos Estados Unidos em relação ao Panamá. Além do fato de que o Panamá ele tem de fato mais relações comerciais com a China hoje do que com os Estados Unidos, né? E isso é inclusive algo que contrasta com a América Central e México, que tendem a ter mais relações econômicas com os Estados Unidos, né, em contraste com o resto, por exemplo, da América, especialmente a América do Sul, que é cada vez mais exportador e importador da China, né? Então eu vejo que essa pressão sobre a Cuba e sobre a Venezuela, ela está nesse contexto geral, de pressão sobre os demais países da América Latina e de influenciar, obviamente, a política interna desses países através de medidas aí, seja de pressão diplomática, pressão militar, como a gente está vendo no caso da Venezuela, pressão econômica, etc., que são as várias faces do imperialismo, no fim das contas, né? Então, a tendência é, de fato, que a situação em Cuba se agrave. E, inclusive, se agrave porque, quando a gente olha algo que seria essencial para Cuba, né, que seria a solidariedade internacional, especialmente da América Latina, a gente vê que, no contexto da América Latina, a esquerda é cada vez mais uma esquerda liberal, que é uma esquerda que não tem compromisso com uma esquerda revolucionária, como é a esquerda cubana, como é a esquerda venezuelana, né? Então, uma esquerda liberal, que é a esquerda que trafica com a ideia de democracia, ela não pode, de fato, defender a Revolução Cubana, porque isso é ir contra os seus próprios limites, né? E a gente vê, né, quanto Cuba resiste, 60 anos, mas a que custo, né? Custo social para os cubanos, que a gente fala assim, contra Cuba, contra a Venezuela, mas contra as pessoas, né? Contra os venezuelanos, contra os cubanos, que tem que viver fome, miséria, fugir, querer sair do lugar. É um horror o que esse império faz contra as pessoas nos países, né? É isso que gera também muito medo, né? E veja, Helena, sobre isso que você falou da migração, né? Toda vez que a gente vê um migrante saindo de Cuba, saindo da Venezuela, a gente tem visto tantos aqui no Brasil, né, especialmente venezuelanos, parece que... estão fugindo do horror. E de Maduro em especial, sim, né? Claro. E a gente sabe, nós que estudamos a América Latina há tanto tempo, o quanto tem de imigrantes saindo dos países capitalistas da América Central, Caribe, do Brasil, inclusive a migração de brasileiros para o exterior cresceu de forma exponencial nos últimos anos, né? Mas esses não são os horrores do capitalismo. Já dizia Chomsky, né? Os inimigos dos Estados Unidos são sempre mais insensados na mídia do que os amigos, né? Então é isso. Bom, encerramos esse bloco, já voltamos, fica aí. Adolfo Gili é professor da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nacional Autônoma do México e também foi professor visitante em várias universidades estadunidenses. Adolfo Gili é articulista do jornal La Jornada, é assessor do Exército Zapatista de Libertação Nacional e esteve preso no México de 1966 a 1972, por duas razões. Primeiro, participou dos movimentos estudantis da década de 1960, que reivindicavam a democracia para o país e um novo mundo. E também esteve assessorando e participando da guerrilha guatemalteca, que lutava contra um Estado de segurança nacional. Adolfo Gili é autor de muitos livros, e o mais importante deles, a meu juízo, é A Revolução Interrompida, que ele escreveu quando preso na penitenciária de Lecumberri, que hoje é o Arquivo Nacional na Cidade do México. Este livro é um divisor de águas na historiografia da Revolução Mexicana, porque Adolfo Gili analisa a Revolução dentro da perspectiva de luta de classes. Gili é um marxista trotskista. E este livro, então, vai marcar no México toda a história da Revolução Mexicana. Ele também viajou muito pela América Latina e esteve na América Latina em vários países em momentos muito importantes. Por exemplo, ele viveu na Bolívia
de 1956 a 1960, quando a Revolução Boliviana estava indo para o seu final. Adolfo Gili hoje é um intelectual militante que participa de todos os movimentos no México, inclusive, com sua idade avançada, marcha pelas ruas do país, enfrentando o governo, enfrentando a exploração da classe dominante. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando, dando uma geral aí na nossa América Latina. Também não podemos deixar de falar do Brasil. Agora há pouco também tivemos aí no Senado essa disputa que está havendo, né, com o STF com relação ao marco temporal indígena, né, que é o agronegócio se expressando, é o agronegócio querendo mais terras e mais terras e mais terras, querendo se adonar das terras indígenas, criando essa aberração que é o marco temporal, né? Então isso mostra o quanto que tanto o agronegócio quanto o extrativismo avançam, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, não, Maico? Sim, Elaine, inclusive avançou mais ainda durante esses governos supostamente progressistas, né? E de fato, se a gente pode dizer que existe uma razão do fracasso deles, que é política, no sentido de não, de fato, irem além dos limites da democracia burguesa, e dessa democracia restringida latino-americana, também tem um limite econômico, porque eles de fato atuaram especialmente expandindo esses setores, né, do extrativismo, da mineração. E entra até em contradição, né? A gente teve agora recentemente acontecendo a COP, por exemplo, no Brasil, né? Toda aquela festa. As mineradoras lá. Exatamente, patrocinando aquilo, inclusive, né? Mas quem patrocinou foi o governo Lula. Sim. Mas as mineradoras quem também. Comanda são as mineradoras, os governos europeus, as ONGs, o identitarismo ecológico aqui dentro. Tudo com uns discursos muito bonitos, né, mas a prática toda assentada justamente na expansão desse extrativismo, especialmente mineral, e da expansão da fronteira agrícola, né? E se a gente olhar do ponto de vista da América Latina, talvez, e aí com alguma particularidade, né, o México seja uma exceção no sentido de que ainda tem uma indústria, porque é a indústria de maquila, né, que é a indústria essencialmente ligada à indústria dos Estados Unidos, mas o resto da América Latina, em todos os países, o que mais expandiu foi o agro e a mineração, né? Ao ponto de que, por exemplo, se a gente for olhar qual o país que mais cresceu na América Latina nos últimos anos, em termos de taxa, né, de crescimento, foi a Guiana. Ali do lado da Venezuela e com o Peru disputa também com a vai bastante Venezuela. bem. Exatamente, o Peru por conta da mineração e a Guiana por conta do petróleo. A Guiana cresceu desde 2020 pelo mais de 10% cada ano da economia da Guiana, e isso em função do petróleo, né? E aliás, a gente não pode... Comandado pelos ingleses, inclusive a gente não pode deixar de ter em vista que os ataques à Venezuela também estão envoltos nisso. E de fato a própria COP, que foi na Amazônia, bom, a gente tem aí na ordem do dia a exploração da margem equatorial, né, da Amazônia, do petróleo também naquela região. Tudo envolvido com isso, né? Então a gente vê que de fato esses governos progressistas, eles não só não romperam, né, com essa orientação exportadora da economia latino-americana, como também, inclusive, expandiram a exportação, especialmente dos produtos minerais e agropecuários, né? E isso em toda a América Latina. Então, justamente são medidas, né, que reforçam a dependência, né, e agravam, portanto, a vulnerabilidade, a submissão que acaba tomando a economia latino-americana. Às vezes, isso aparece como um conflito, né, entre Estados Unidos e China, porque supostamente, né, quando a gente vê os dados, a gente exporta esses produtos para a China. Mas a gente tem que entender que a economia chinesa está atrelada à economia dos Estados Unidos, né, porque esses produtos vão servir como base, né, para a alimentação na China, portanto barateando os salários dos trabalhadores chineses e permitindo a expansão da produção lá, e por outro lado também servindo como matérias-primas para a indústria chinesa, que no fim das contas acaba sendo voltada para a Europa e os Estados Unidos, né, na sua grande maioria. Então não dá para atrelar esse vínculo, digamos, da América Latina com a China ao próprio Estados Unidos. A gente também não falou, né, não falou do Equador, né, que teve um plebiscito há pouco tempo, uma consulta, onde a população disse não à entrega das bases para bases militares
estadunidense. Então são pequenas coisas que acontecem, né? E também a entrega da Patagônia, né, por Milei, que também está sendo entregue a empresas estrangeiras, inclusive com a possibilidade de data centers, que são essas grandes conglomerados que consomem água potável de montão. Então, assim, realmente a América Latina sendo tomada por toda essa lógica aí, que não é a lógica de produção de comida nem de vida boa para a sua população, Nildo Orix. O Michael mencionou a COP no Brasil, que foi o espetáculo dos países imperialistas, das ONGs e das mineradoras. E lá quem protestou? Quem protestaram foram os indígenas brasileiros, um protesto massivo. Agora, veja o desastre. Os indígenas protestando contra a festa organizada por Lula e seu governo em favor dos países metropolitanos, e a ministra de povos indígenas é a Sônia Guajajara. Olha o desastre. Olha o que significa isso, se não um exercício completo do cinismo, da mentira, da simulação. Os povos indígenas protestando, não tendo um espaço na agenda fundamental, e se mantém uma ministra dos povos indígenas. É alegórico. Saiu Darcy Ribeiro, entrou Sônia Guajajara. Saiu a análise de classe, entrou o identitarismo. Saiu a análise de classe do Estado, entraram os governos. Saiu a dependência e o subdesenvolvimento, entrou a reflexão sobre as reformas capitalistas neoliberais ou não. É uma regressão gigantesca. Do que nós estamos tratando? O único projeto utópico da burguesia em um século aqui foi o projeto da industrialização, cuja formulação cabe a CEPAL, nos anos 30, nos anos 40, Getúlio Vargas aqui, com uma feição própria, a Revolução Mexicana, depois de 17, nas condições de vizinho dos Estados Unidos, o peronismo na Argentina e em outros países como Colômbia, Equador, mesmo na América Central e El Salvador, esboçaram um processo de industrialização. Qual é a utopia burguesa? Eu digo sempre que a industrialização foi o máximo da consciência burguesa nas condições da periferia. Isso acabou. O Brasil, como todos os países latino-americanos, são exportadores de produtos agrícolas e minerais, e importadores de produtos de alta, média, inclusive de baixa densidade tecnológica. O raquitismo científico e tecnológico é insuperável nas condições atuais. Há uma fuga de cérebro que entra nos Estados Unidos, nos países centrais, com o Green Card, e as massas camponesas que são expulsadas por Trump, ou por Biden, ou por Barack Obama, que foi o sujeito antes de Trump que mais deportou latino-americanos. Foi mesmo. Então, nessas condições, nós temos que pensar, desde um ponto de vista crítico, pelo menos pensar e escrever, do ponto de vista crítico, aquilo que parece que está interditado do ponto de vista da praxis política, que é recordar o essencial. Recordar o essencial, portanto, não é um exercício acadêmico ou intelectual inoperante. É uma necessidade urgente da praxis política que reformule aquilo, essas quinquilharias ideológicas, que uma esquerda de concepção unicamente parlamentar, que utiliza o nome do povo para a sua própria conveniência, para a sua mobilidade social, para a sua entrada na sociedade respeitável, quando a maioria do povo está passando fome, explorado, oprimido, e o que é mais importante, sem um horizonte possível. O que vai ser a velhice na América Latina depois de banir os programas de seguridade social? Em América Latina urbana, inclusive. Em uma América Latina completamente urbana, o que vai ser da juventude que não vê nenhuma possibilidade aqui, e nossos melhores talentos se refugiam nos países centrais, na organização do sistema? Então essa é a questão central. Agora, essa esquerda, cúmplice, sem dentes para morder, não está nem sequer preocupada em colocar esse tema para se debruçar sobre ele. Sem essa operação política, ideológica, sobretudo de praxis política, a teoria adquire uma importância na praxis política como nunca antes no nosso continente. Sem essa mudança estratégica, não haverá nenhum futuro. A lição do Che, né? Estudar, estudar, estudar e lutar. Né? E a gente vai encerrando esse programa e nos despedindo também do ano e também do nosso querido amigo, companheiro Michael Cláudio,
né, que está indo embora do IELA, não será mais o nosso secretário, está indo para um momento melhor. O Michael, que está indo para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e enfim, não estará mais aqui no nosso cotidiano, mas certamente estará conosco em outros programas, né, que a gente vai continuar mantendo esse diálogo. Perdemos um técnico administrativo, um secretário-geral, ganhamos um professor que vai se aprofundar ainda mais na questão da América Latina. A gente quer deixar aqui registrado o nosso agradecimento esses anos todos. Eu já me emociono também um pouquinho, mas foram 11 anos aqui com o Michael, mas enfim, seguimos. Nos despedimos também da Júlia, nossa querida amiga que encerra o seu ciclo aqui na UFSC, nossa estagiária, e vai defender seu TCC e se formar no cinema. Quem sabe daqui a pouco estamos aí com filmes da Júlia para ver também. Aqui no IELA passa muita gente e que vai construir muitas histórias bonitas nessa nossa América. Vamos manter a esperança e mais do que nunca manter a luta, né? A consciência de classe e estudar e se manter firme, que é só a luta que muda a vida. Grande abraço, tchau.